Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. Nossa equipe está composta pelos irmãos Ney, Rita, com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, nossos irmãos Ney e Lisete, e por mim, Cris, com as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos nossos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e frutificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos nos acalmando, inspirando e expirando. Vamos elevar nossos sentimentos, nossos melhores pensamentos a Deus e a espiritualidade amiga. Jesus, nosso mestre querido, irmão maior, lançamos nossos pensamentos a Ti, buscando a paz, a harmonia, para mais essa noite de estudo. Pedimos a Ti também, a Deus, nosso Pai Celestial, que certamente nos considera também Seus filhos especiais, que nos dê entendimento para compreendermos e entendermos o Evangelho que faremos nessa noite. Que a luz do Divino Amigo envolva em especial nossos irmãos encarregados, tanto encarnados como desencarnados, e a nós, seus colaboradores, possamos aproveitar bem, buscando uma vida melhor, quem sabe, entender a nossa missão especial, junto aos filhos especiais, que o nosso coração possa transbordar de luz e paz nesse momento que damos por iniciada a nossa tarefa de hoje, que assim seja. Leitura do capítulo 139, Por Amor, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. João capítulo 12, versículo 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente, a mais, ali, desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muitas vezes se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em nova exigência. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam, além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura.
É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Eu gosto muito de ler a Bíblia, leio sempre a Bíblia, e era uma das passagens que eu quase não entendia. Eu não conseguia entender por que é que Jesus dizia que ia cegar os olhos e endurecer o coração para que não se convertessem. Era uma incógnita, eu realmente não conseguia entender, e eu achava que tinha alguma incoerência nisso, ou que havia alguma interpretação errada, ou alguma coisa. Mas, à medida que eu fui estudando, ouvindo palestras sobre o tema, inclusive dentro do próprio Espiritismo, eu fui clareando mais essa questão. Porque Deus nos dá tudo com tanto amor. Nós vivemos num mar de provisão infinita. É como Emmanuel coloca aqui: os lírios não produzem por nada para o seu próprio sustento, porque ele recebe de Deus o seu próprio sustento. Os animais também. Então, por que com o homem não seria o mesmo? Por que com nós, seres humanos, que fomos criados à sua imagem e semelhança, não poderíamos também viver como essa gratidão, com esse amor que o Pai nos tem? Por quê? Porque nós estamos muito focados no mundo material. Nós não conseguimos ainda nos ver como espíritos imortais. A gente praticamente se vê como um corpo que tem um espírito que lhe dá vida. Mas o correto seria o quê? Sentir-se um espírito eterno e imortal que está habitando provisoriamente esse corpo. Então, quando Jesus proferiu essas palavras, foi justamente para que nós, passando por dor, por sofrimento, a gente consiga compreender a magnanimidade do amor de Deus, porque na hora em que o sofrimento chega, nós começamos a refletir. Nós começamos a perceber que nós estamos sofrendo porque a nossa conduta está errada. Muitas vezes a gente demora até por compreender isso. Tem pessoas que não conseguem compreender e passam a vida toda culpando o outro, culpando Deus, culpando a nação, culpando isso e aquilo para o seu sofrimento. Por quê? Porque essa pessoa ainda não tem a percepção de que ela é coautora da sua própria vida. Porque Deus deu a cada um de nós esse poder de se autogerir, de se auto-transformar e de evoluir. Deus colocou todos iguais, simples e ignorantes, mas todos submetidos à lei de evolução e progresso. Então, quando nós não aceitamos trilhar com leveza essa lei de evolução e progresso, vem o sofrimento. E muitas vezes é necessário que aquele manancial divino que é derramado sobre todos nós fique um pouquinho seco para nós que somos ingratos, para que a gente realmente resolva refletir sobre isso. Porque é que Deus alimenta com tanto carinho, com tanto amor, os animais, as plantas. E por que eu vivo na falta? Por que eu vivo nessa situação? Aí a pessoa começa realmente a refletir que tem alguma coisa errada, não com Deus, não com a natureza, mas com ela mesma. Eu acho assim que esse capítulo de Emmanuel realmente veio acabar de clarear a minha compreensão disso que o que Jesus quis dizer, né? Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os curo. Dando continuidade à reflexão, por amor, tudo que o Pai maior faz é absolutamente perfeito. Até a maneira de Deus nos trazer a consciência de sua existência é amor e perfeito. Nós distanciamos dele pelas nossas incúrias, pelo nosso livre-arbítrio. Sofremos como aquele que resolutamente enfia o dedo em uma tomada elétrica. Temos duas escolhas, o amor ou a dor. Então, é isso aí que é o livre-arbítrio. A melhor escolha é decidir pelo amor, que requer renúncia, humildade, indulgência e perdão das ofensas, ou seja, consciência voltada para o coletivo que resulta em um avanço espiritual.
o cumprimento das leis de Deus. Emmanuel nos faz refletir sobre essa decisão quando nos diz: o amor equilibra, a dor restaura. Por isso que ouvimos muitas vezes, e, por exemplo, nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Por exemplo, quando a gente quebra um braço, dói muito. Colocá-lo de volta dói também. Também demais. Assim acontece com quem se transvia das leis de Deus. Dói ao transgredir, dói para fazer a reparação também. E o Cristo, Jesus, o médico maior, nos dá os remédios, o Sermão do Monte. Pois bem, analisemos o que é mais perfeito do que o amor de Deus, considerando que a dor e a reparação são tão somente momentos de aprendizagem. Allan Kardec nos faz bem compreender isso. As tribulações podem ser impostas a espírito endurecido ou a extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento da causa. Os espíritos penitentes também desejosos de reparar o mal que haja feito e de proceder melhor. E essas são escolhas que fazemos livremente. Tal é o caso de que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede que ele deixe recomeçar e para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado que recebe delas o merecido castigo e provas com relação ao futuro que elas preparam. Então, o que é que nós devemos fazer? Rendemos graças a Deus, em sua bondade, faculta a nós, homens e mulheres, reparar seus erros e não condena irrevogavelmente por uma falta. Deus não condena eternamente, nem pela primeira e nem pela subsequente falta. Allan Kardec nos explica o significado da expressão bem-aventurados os aflitos. Também pode essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar feliz por sofreres, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que os vossos passados ou as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportando pacientemente aqui na terra. Essas são as dores, vos poupam de séculos de sofrimento e vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir a vossa dívida, permitindo que saldeis agora, que vos garantirá a nossa tranquilidade no porvir. Pois bem, reflitamos bem, que tenhamos a consciência do dever e amor que devemos desenvolver em nós mesmos, amando a Deus e aos nossos semelhantes. Isso faz parte da medicação passada pelo nosso excelso médico Jesus Cristo. Às vezes, no decorrer da nossa vida, quantas vezes a gente não escuta ou se aprende no amor ou se aprende na dor? Às vezes a gente busca no mais difícil para ser feliz, e daí a gente fica frustrado, que depois no final a gente vê que aquilo não trouxe a felicidade que a gente tanto procurava. E daí onde vem o sofrimento. Não valorizamos o simples, aquilo que a gente tem, tanto o material quanto as pessoas que convivem com a gente. Se nós amarmos o que temos, com certeza isso pode fazer sermos mais felizes de verdade. Ter mais gratidão pela saúde, não só quando a doença vem, quando a gente tem o pão na mesa, agradecer, ter gratidão pelo pão da mesa e não quando ele falta. As pessoas que convivem com a gente às vezes, por pouca coisa, ficam de mal, não conversam, e daqui a pouco perde aquela pessoa. Daí tu aprende que se tivesse dado mais amor, mais atenção, e não ter dado bola para tanta
bobagem, sim, não estaria sofrendo agora pela falta dela, pela falta que ela está fazendo, de coisas que você não disse, de coisas que você não fez. Deus nos dá a oportunidade de viver no amor. Nós só precisamos exercitar mais esse amor, ter gratidão sempre por tudo e não só aprender a lição quando vem o sofrimento. Foi a reflexão que eu tive desse texto. A expressão aqui de amor, tudo tem a ver com o que Jesus nos colocou. A expressão maior de amor foi exatamente ele, quando, mesmo sabendo de todo o sofrimento que passaria, ele não se absteve de entregar a sua vida, o seu sangue, por cada um de nós. Então, essa é a expressão máxima do amor dentro do Evangelho. E com relação à questão de você colocar a venda e endurecer o coração, é muito comum a gente perceber isso, né? Numa humanidade de bilhões de pessoas, quantos de nós não está com esse tipo de comportamento, no qual a gente fecha os olhos e endurece o coração para não ver que apenas o que Jesus quer de cada um de nós é a expressão de amor. E aí, vendo o texto, eu fiz uma correlação a um dos discípulos que veio depois da crucificação de Cristo, que é o Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso é a expressão, para mim, desse texto. Por quê? Porque ele era um perseguidor dos cristãos e ele tinha colocado como propósito dele destruir a cada um daqueles que, naquele momento histórico, fazia com que a propagação do Evangelho de Cristo desse continuidade. E aí eu peguei aqui um texto de Atos, justamente para tentar explicar o que eu estou querendo dizer, que foi a conversão de Saulo. Então, Saulo, para mim, é a expressão do que o texto está querendo dizer. A gente está vendo as obras acontecerem, a gente está vendo Jesus presente, mesmo que em espírito, e às vezes a gente se tranca para isso. E o Saulo, quando ele se converteu, se a gente pegar aqui Atos 9, ele estava indo para Damasco e, em visão, ele pôde perceber a presença de Cristo, como está dizendo aqui. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convenha fazer. E aí, mais na frente, e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. Então vejam só, aquela pessoa que estava determinada a perseguir aqueles novos cristãos que estavam surgindo na ocasião na Europa, ele tem esse encontro com Cristo, e dessa forma, onde Jesus, com seus poderes, coloca a venda nos olhos dele para que ele refletisse. Então, quantos de nós não estamos agindo como Saulo, que depois se transformou em Paulo de Tarso, tentando, ao ver a beleza do amor que Jesus nos deixou, nos colocar numa situação de endurecimento do coração e não querer o segui-lo. Então, o texto, ele vem muito em cima disto. A gente precisa nos policiar, as tentações são grandes, existe muito mais motivos para a gente se afastar do Evangelho do que para segui-lo, mas ele tem um amor tão grande que ele é capaz de nos perdoar, de estar atento a cada passo que a gente está dando. E eu tenho certeza que se nós
abrirmos o coração e deixarmos pelo menos os olhos abertos e olhar em nossa volta, nós vamos perceber o quão grande é o amor de Cristo e quão grande é o amor do nosso Deus, nosso Pai maior. Deus alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo. Deus nos dá o alimento para a nossa alma, mas precisamos buscá-lo. O mal é a ausência do bem. Assim como o mal não existe, o sofrimento não é necessário. Vivemos num planeta de provas e expiações, mas por isso a dor ainda se faz necessário para o nosso crescimento espiritual, mas o sofrimento vai depender da percepção de cada um. E muitas vezes procuramos Deus como a última tentativa, e muitas vezes agimos como o filho prodígio, que ele abandona o pai, mas depois volta, mas o pai o recebe de braços abertos. O nosso pai não quer que seus filhos sofram. Para vencer os desafios é fundamental a fé, mais dignidade e resignação diante das vicissitudes da vida. Deus nos fornece todas as possibilidades para viver em mais harmonia e equilíbrio através de suas leis de amor e caridade, né? Basta cada um buscar as coisas celestiais. E em Mateus, no capítulo 6, versículo 32 a 34, diz: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. E Emmanuel destaca isso no texto, que o nosso Pai convoca seus filhos à cooperação nas obras, mas se salienta os ingratos, fazendo sempre novas exigências. Exigimos o tempo todo conforme nossos desejos e vícios. A gratidão é o ato de reconhecer as bênçãos recebidas. A ingratidão e lamentação é uma postura de orgulho. Agradecer através de uma oração é válido, porém, aquele que é grato deve colaborar nas obras do bem, só assim estará retribuindo o mínimo de tanto que recebemos. Sejamos sempre gratos ao nosso Pai, que reconhece todas as nossas necessidades, nos auxiliando através dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais e aqueles que convivem conosco, sempre auxiliando conosco, todos com muito amor. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças no trabalho do bem. Sendo assim, solicitamos
a nossa irmã Elisete para conduzir a prece final. Vamos agradecer ao Pai Maior por mais um Evangelho no Lar. Possamos, no decorrer da semana, refletirmos sobre o que estudamos hoje, de quanto devemos ser gratos por tudo que temos. Gratidão pela vida, gratidão pela saúde, gratidão por tudo aquilo que recebemos por nosso merecimento. Nosso Pai, Mãe Maria de Nazaré, nosso irmão Jesus, esteja sempre conosco. Que assim seja.